Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, lembrando que você pode ligar para nós. 0 operadora 12 31 86 26 00. E essa semana eu recebi uma excelente notícia que me foi dada pela Paula Guimarães, minha grande amiga aqui da Canção Nova, que o CD Estou Aqui já está sendo vendido também no call center e nas nossas lojas aqui em Cachoeira Paulista. Então você pode ligar, adquirir o CD Estou Aqui e ao mesmo tempo ajudar o projeto Dai-me Almas deste mês. Se você compra aqui na Canção Nova, você ajuda esse projeto. Você sabe disso, você tem a oportunidade de ter um produto evangelizador e ao mesmo tempo contribuir para que a Canção Nova não pare. Essa obra, ela acontece a partir de iniciativas de pessoas como você, que são tocadas por aquilo que nós realizamos aqui e que depois você acaba se comprometendo também. Ao adquirir um produto da Canção Nova, ao adquirir um produto aqui nas lojas da Canção Nova, você está ajudando a pagar todas as dívidas que são geradas aqui, com esse grande sistema de comunicação que tem como único objetivo evangelizar. Vamos continuar o nosso assunto? Estava bom, não estava? O professor Salim fala da mesa do sacrifício. A Eucaristia é um sacrifício? É, porque nós recordamos o sacrifício realizado por Jesus. Então, na Eucaristia, que nós celebramos, onde nós temos ali o rito da palavra, o contato real com essa presença real de Jesus por meio da palavra, e de maneira incruenta, isto é, sem dor, sem as mesmas condições do sacrifício do Calvário, nós o atualizamos no tempo por meio da missa. Então, neste sacrifício, que já não tem dor, que já não tem sofrimento, nós apenas recordamos e pela ação do Espírito Santo, através do sacerdote, na imposição de mãos sobre as duas espécies, o pão e o vinho que se tornam no corpo e o sangue, nós temos a atualização desse sacrifício. E aí, minha gente, é tudo aquilo que vocês já me escutaram pregar tantas vezes, que é a continuidade de Jesus no tempo. Ao comungar a sua palavra e ao comungar do corpo e do sangue, eu vou levá-lo ao mundo. Eu vou fazer da minha vida um sacrifício. Não é sofrimento, não é aquela coisa, a imolação de ser... Não. É viver no meu dia a dia as contradições da minha condição humana, tendo em vista a pessoa de Jesus. Você já deve ter encontrado muita gente que vive as contradições humanas sem a perspectiva do sagrado. E aí acaba se perdendo, né? Tanta gente se autodestrói assim, ao tomar contato com as suas inadequações. E por não ter uma perspectiva religiosa que lhe ajude a interpretar as inadequações, ela acaba entrando num vazio existencial que não tem fim. Isso é muito comum nos dias de hoje. É muito comum a gente encontrar as pessoas sem condições de dar sentido às suas imperfeições. Eu gosto de dizer isso sempre. Só se olhe, só se veja imperfeito quando estiver ao lado de alguém que te ama. É insuportável a gente olhar para as nossas imperfeições sem ter o amparo de alguém que nos ame. E é por isso que a consciência de ser imperfeito, você saber-se defeituoso por natureza, né? Eu tenho aqui dentro de mim imperfeições que vêm da minha natureza humana. Como diz São Paulo, às vezes eu não sou capaz de fazer o bem que eu gostaria, porque a minha carne me move para o erro. E é por isso que essa análise, quando é feita à luz de Deus, o ser humano é capaz de interpretar essas imperfeições de maneira positiva. Porque eu olho para aquilo que é fragilidade em mim, e ao invés de encontrar nisso uma fonte de destruição, eu encontro uma fonte de virtude. Eu vou, a partir dessas fragilidades, buscar sempre esse auxílio divino, esse complemento, essa graça que não me abandona, e consciente dessas fragilidades, vou cuidar delas. Não é problema ter defeito.
O problema é quando o defeito tem você. Não é problema ter dificuldades. O problema é quando a dificuldade é que tem você. Então é aí que existe o grande problema de nós não vivermos o sacrifício do Cristo em nós. Quando você vive as suas solidões, quando você vive as suas desarmonias, sem o amparo da transcendência. E quando eu olho para o sacrifício de Jesus, e eu o celebro sempre, ainda com a graça de ser sacerdote, né? De poder presidi-lo para as outras pessoas, de torná-lo real na comunidade, o grande papel do padre é este. É socializar as grandezas divinas que podem ser vividas e experimentadas a partir da matéria. São símbolos e são as realidades, essas presenças reais, porque nós temos muitos símbolos religiosos. A luz, a vela que nós acendemos, né? São símbolos que nos unem, que nos recordam o nosso compromisso com o sacrifício. Então a missa é um sacrifício? É. Mas é memória. E ao fazer memória desse sacrifício, eu atualizo na minha vida o compromisso de dar continuidade a esse Jesus presente no tempo, modificando o meu coração e me querendo por perto. É tão acalentador para nós, né? E eu, como padre, experimento isso. Quando você ensina ao outro que Deus ama. Que revolução, minha gente. Quantas pessoas provocaram verdadeiras revoluções nas suas vidas, porque começaram a acreditar que Deus as amava. Às vezes é só isso que a gente precisa. Ensine ao seu filho desde pequeno que Deus o ama, que Deus é capaz de compreender as fraquezas dele, e que ele poderá interpretar essas fraquezas, tendo Jesus do lado, ajudando-o a superar cada vez mais essas fraquezas, não permitindo que essas fraquezas venham dominá-lo. E aí você para, uma pessoa diz isso para você: padre, você mudou a minha vida. Você não fez nada, senão isso. Ensinar para aquela criatura que Deus a amava. Quantas vezes na minha vida, minha gente, eu encontrei pessoas no fim do poço mesmo, nessa expressão tão popular que a gente usa, para dizer que faltavam todos os recursos, já não tinha mais nada o que viver. Pessoas humilhadas pelas próprias atitudes. Engraçado isso, né? A pior humilhação não é o outro que pode nos fazer, não. A pior humilhação é aquela consciência infeliz que a gente tem num determinado momento da vida, de que nós não soubemos viver. Isso nos humilha. Não é a palavra do outro, a acusação do outro, não. É aquilo que você reconhece do que o outro lhe disse. Isso me humilha mesmo, porque eu não soube viver a minha vida. Isso é humilhante. E às vezes eu encontro pessoas assim, desacreditadas, sem perspectivas, sem fé, sem amor próprio. Por quê? Porque desaprenderam, ou então porque nunca ensinaram para elas que Deus é capaz de amá-las. Tem gente que se interpreta tão pior do que realmente é. Às vezes a gente encontra pessoas que têm uma dificuldade tão grande de reconhecer valor em si mesmas, e são as mais arrogantes. Porque no fundo, elas não acreditam nelas. Aí tem aquela postura arrogante. No fundo ali está faltando é acreditar em si. Acreditar que Deus acredita nela. E meu papel às vezes é só esse. Pode ser que você esteja concordando comigo, porque pode ser que Deus tenha agido na sua vida através de mim assim. Eu sei que você tem erros. Eu sei que você comete erros, eu também cometo. E é claro que de vez em quando é bom lembrá-lo disso, de que você erra. Mas eu tenho certeza que a minha vocação é, antes de qualquer coisa, ensinar que Deus ama você.
Depois você se entende com ele. Os acertos que ele vai precisar fazer na sua vida, que sejam feitas entre vocês dois. Mas o meu papel, além de lhe ajudar a reconhecer os erros, que a gente precisa disso, nós precisamos de uma pessoa que nos ajude a julgar luzes sobre as nossas atitudes, que às vezes a gente se acostuma com os erros que a gente comete. A gente deixa de saber que é erro, a gente deixa de saber que é pecado. É tão comum isso acontecer. Você vai errando, e porque ninguém nunca lhe contestou, lhe mostrou que era errado, você continua errando. E aí, você precisa de alguém que lhe ajude a aprender que isso é errado, mas você precisa, sobretudo, de alguém que lhe recorde diariamente que não há nenhum erro, que não há absolutamente nada de pecaminoso que você tenha feito na sua vida que seja capaz de apagar ou de mudar a decisão de Deus de nos amar, de te amar. E aí nós vamos nesse esforço, né? Porque não é fácil, não é brincadeira não. Não é uma situação fácil de aprender. Porque nós temos muitas vezes dentro do nosso coração uma regra, nós muitas vezes somos movidos por uma lógica que não é a mesma de Deus. E por isso que nós precisamos de conversão, viu? A conversão é isso, é você abrir mão da lógica que você tem para interpretar os fatos e as pessoas, para você receber a lógica de Deus, a lógica de Jesus. No trato com as pessoas e no trato com você. Se você quiser medir o seu comprometimento com Deus, comece a identificar a lógica que você usa para fazer as suas análises de si mesmo e dos outros. Enfim, falamos bastante do sacrifício. Sei que eu sou prolixo, que eu falo, né? Mas tentei falar um pouco desse bonito significado que é viver o sacrifício de Cristo, já não mais como era vivido no Antigo Testamento, os sacrifícios que agradavam a Deus, segundo aquela compreensão que nós já superamos, e lembrando que muito do Antigo Testamento ainda está em nós e precisa ser superado para que a plenitude revelada em Jesus possa encontrar espaço para crescer em nós. Fundas marcas no chão, vai levantando poeira, poeira vermelha.